Olá, boa tarde. Nada nos é indiferente entre o céu e a terra. O tema preside ao 3º Encontro Nacional de Leigos, que terá lugar em Évora no dia 7 de maio. Uma das presenças está hoje entre nós, André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados, que ali vai abordar esta prioridade bem atual. Dela vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa. Foram 12 dias em Israel para uma visita de estudo aos lugares bíblicos. A Universidade Católica Portuguesa levou os alunos a conhecer a geografia da Terra Santa. Esta foi uma viagem com contornos diferentes. Há muito que o padre João Lourenço acompanha peregrinações aos lugares santos do cristianismo, mas desta vez tratava-se de uma visita de estudo. Estes alunos integram o curso O Mundo da Bíblia, uma proposta formativa da Universidade Católica Portuguesa que funciona em regime de e-learning, possibilitando o acompanhamento das matérias através do computador. Durante 12 dias, estes alunos puderam visitar os locais que são objeto do seu estudo e perceber no local realidades que apenas acompanhavam nos livros. Isto é como que uma hermenêutica àquilo que ouvimos e lemos, portanto potencia efetivamente os conhecimentos que eles ali nos querem transmitir. É sempre bom, de facto. Eu tenho seguido o curso e no fundo aqui ponho exatamente o lugar, conheço os lugares. Aquilo que eu aprendi teoricamente aqui venho pôr no lugar e o contexto é sempre muito importante. É não só a parte teórica como depois na prática, e acho que o que vamos levar para lá é na realidade esta riqueza toda que é a nossa religião, que é o nosso passado, e ajudar depois a conseguir viver de uma maneira mais real e mais forte o que aprendemos aqui. Acho que é muito importante, as nossas raízes. O itinerário da viagem incidiu nos lugares mais significativos da história bíblica. Incidência especial para o Antigo Testamento, com um itinerário a cruzar lugares centrais como Jericó, Meguido ou Beersheba. Esta proposta formativa da Universidade Católica Portuguesa assenta numa plataforma digital que permite aos alunos aprofundarem os conhecimentos sem terem de se deslocar fisicamente à Faculdade de Teologia. Sou catequista já há muitos anos e estudo e ensino o ano da Bíblia. E é um tema que até agora tenho feito sempre um aprofundamento pessoal, nunca tinha estudado aprofundadamente. Ao ver o curso online, achei que seria uma oportunidade que podia aproveitar. O itinerário da viagem mergulhou também no Novo Testamento, com o grupo a percorrer a cidade de Jerusalém e os locais mais emblemáticos da vida pública de Cristo. O contexto judaico-cristão foi também reforçado com as visitas a Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, ou Massada, um símbolo da resistência judaica perante os romanos. Para a Universidade Católica Portuguesa, esta abordagem do mundo da Bíblia é uma necessidade na Igreja em Portugal. Isto é uma boa prova de como faz falta a muitos cristãos, incluindo às vezes até elites cristãs de movimentos e de organizações de caráter pastoral e até da própria estrutura central da Igreja. Faz falta a muita gente fazer uma boa experiência na Terra Santa. Não diria só de Jerusalém. Aqui em Jerusalém nós temos de fazer a experiência ao pormenor. Mas no ano da Terra Santa temos uma experiência mais englobante que nos ajuda a perceber a força da história e da geografia como elemento fundamental para perceber a própria dinâmica da história da salvação. Quem quiser aprofundar os seus conhecimentos bíblicos ou teológicos sabe que a Universidade Católica Portuguesa disponibiliza atualmente diversas modalidades de cursos adaptados às diversas necessidades formativas. A Igreja precisa de se abrir à alegria. É a ideia que sai do debate promovido pelo Movimento Graal sobre o sentido de humor de Deus. Foi mais uma edição do ciclo de debates e apresentações Terraço em Diálogo, que mensalmente acontece no centro do Graal, em Lisboa. Desta vez,
a sala esgotou para ouvir falar do sentido de humor de Deus. Se Deus tem sentido de humor, eu não lhe sei dizer, mas eu diria que eu gosto de pensar num Deus que tenha sentido de humor, porque às vezes os humanos são tão ridículos e é uma forma de Deus relativizar os nossos pecados, as coisas que fazemos mal, as nossas coisas pequeninas, Ele ser capaz de se rir um bocadinho de nós. O sentido do humor é das coisas mais inteligentes que pode haver na vida e, portanto, parece-me que vamos ver o que é que, eu não tenho certezas, não é? Vamos ver o que é que o Ricardo e o Frei Bento nos dizem sobre esta matéria. O dominicano Bento Domingues sublinha a falta de humor em alguns setores da Igreja. Há toda uma corrente que nunca conta uma história na missa, nunca faz rir as pessoas, nunca dá realmente este aspecto que é o dos ressuscitados. Eu frequentei escolas de irmãs vicentinas, padres franciscanos, padres jesuítas. Infelizmente nunca nenhum dominicano me deitou as mãos, senão talvez tivesse feito alguma coisa. Ricardo Araújo Pereira não esconde a sua dificuldade em distinguir o humor de Deus. Eu vim mais, devo confessar, para ouvir o Frei Bento e, portanto, eu tenho algumas coisas para dizer sobre isso, até porque há 2 ou 3 momentos de riso no Gênesis, por exemplo, e no Antigo Testamento em geral há alguns momentos de riso em que não me parece que Deus seja assim tão apreciador do riso. O riso E depois eu acho que a ideia de riso, não é? E acho que ao longo do tempo foi difícil para a Igreja, por exemplo, conciliar 2 questões. A primeira é a frase do Aristóteles, segundo a qual o riso é próprio do ser humano. E o Aristóteles era na Idade Média, quando se dizia o filósofo, era dele que se estava a falar. Por isso era uma pessoa que tinha esse peso, uma figura que tinha esse peso. E por outro lado, a questão de Jesus Cristo ser o modelo dos cristãos, ter chorado 2 vezes, mas não ter rido nenhuma. Uma sala cheia e o sentimento generalizado de que a Igreja deve promover mais a alegria. Sinto cada vez mais que a Igreja, e está a consegui-lo com o Papa Francisco, precisa de se abrir à alegria, à comédia, e muito curiosamente eu e o Ricardo Araújo Pereira, que vai falar hoje, vimos vários sketches censurados nossos, enfim, abordando algumas práticas da Igreja, e foi justamente o Frei Bento, alguns seres iluminados e especiais com o dom da alegria que nos defenderam, dizendo exatamente isso, que Deus tem humor, Deus também ri. No terraço, um encontro para promover a alegria e convidar os cristãos a assumirem mais a ressurreição na sua condição de crentes. Os missionários claretianos elegeram um novo superior provincial. O padre Carlos Candeias adiantou prioridades para a missão de uma congregação que iniciou um processo de reconfiguração nacional e internacional. Avaliar o trabalho dos últimos anos, eleger o governo provincial e programar ações futuras. Foi esse o objetivo do capítulo provincial dos missionários fundados por Santo António Maria Claret. O nosso fundador, Santo António Maria Claret, viveu num tempo em que a Igreja também era desafiada a anunciar a boa notícia do Evangelho por todos os meios. Portanto, foi um homem muito zeloso e digamos, o seu grande objetivo era poder anunciar isso, poder entrar em contato com as pessoas para lhes anunciar a alegria de um Deus que é próximo. E por isso a nossa missão toca e abarca imensos campos. Trabalho missionário, paroquial e também diferentes ambientes de educação. São esses os setores que serão coordenados pelo novo Superior Provincial dos Claretianos. Temos obras sociais importantes, quer nas paróquias, quer, por exemplo, o Lar Juvenil dos Carvalhos, que trabalha com jovens e crianças desfavorecidas, cujas famílias estão em risco e que procura reabilitar e dar algum sentido e ajudar a que estas pessoas reencontrem um rumo para a sua vida. Por exemplo, na educação, em colégios,
seja ao nível do secundário e do básico, seja também ao nível universitário, residências universitárias. Portanto, temos aí campo de trabalho, temos várias paróquias, temos, por exemplo, este espaço aqui em Fátima, que é um espaço de abertura e de acolhimento para a espiritualidade. Desafios que encarados positivamente. Olhamos para a realidade, queremos olhar para ela com um olhar positivo, com um olhar que reconhece nela imensos valores, apesar de nós às vezes estarmos sempre tentados a ver os aspectos negativos da realidade. Portanto, em relação aos jovens, sobretudo o sermos capazes de estar próximos, não é? E nessa proximidade sermos significativos, não é? Sermos capazes de questionar, de os levar a pensar, e de que a nossa vida, a nossa forma de estar em igreja, na missão, como Cristo, os desafie, não é? Desafio para o futuro próximo é também a reorganização nacional e internacional. Pela diminuição dos recursos humanos e pela necessidade de sermos significativos neste tempo, nesta cultura, esta da Europa. Portanto, estamos a fazer um processo de reorganização, que aliás é comum a muitas outras congregações, e no caso de Portugal, nos próximos anos, nos próximos 3 anos, estamos a dar passos muito concretos para unirmos com uma parte de Espanha, a parte sul, a chamada província bética, e também com a Inglaterra e a Irlanda. Uma província única para unir recursos que melhorem as respostas aos desafios colocados aos missionários claretianos. Estes e outros temas estão disponíveis em agência.eclesia.pt. Agora, o desafio que a questão dos refugiados continua a lançar é uma situação que não é compatível com a indiferença. Boa tarde, André Costa Jorge. Boa tarde. Será um dos oradores neste 3º Encontro Nacional de Leigos e ali irá abordar precisamente este desafio ao empenho de cada um no combate também à indiferença perante a situação frágil em que tantas vezes o nosso próximo se encontra e no caso e a atualidade muito marcada por esta questão dos refugiados. Pergunto-lhe a incidência do seu discurso, da sua reflexão que quer levar também a este Encontro Nacional de Leigos. Em primeiro lugar, de facto, há que combater a indiferença, o Papa Francisco tem-no dito várias vezes, e num mundo altamente mediatizado em que vivemos, em que a sucessão de notícias e de chamadas de atenção a várias realidades podem causar uma certa indiferença perante o sofrimento do outro. Em primeiro lugar, eu queria levar a este encontro a importância de não cairmos na indiferença face também a uma certa frequência de informação sobre o drama dos migrantes e dos refugiados em concreto e, portanto, combatermos um pouco, ficarmos habituados ao sofrimento do outro como se fosse algo aceitável e com o qual pudéssemos viver sem fazermos nada e, enfim, cairmos. A indiferença conduz à inação, não é? Portanto, aquilo que o Papa nos tem dito é que não podemos ficar na indiferença e logo não podemos ficar na inação. E é possível e é necessário fazer mais e fazer melhor. Concretamente, vamos levar a experiência do Serviço de Visita aos Refugiados, o Serviço de Visita aos Refugiados em Portugal, a resposta que temos dado aos refugiados, como também uma das possibilidades dos leigos e de outras pessoas poderem colaborar na ação concreta em apoio aos refugiados, no lugar no mundo onde estamos. Nós estamos em Portugal, aqui, não estamos em zonas onde há mais tensão, onde há maior pressão da urgência humanitária, mas é possível aqui fazermos muita coisa, colaborarmos no acolhimento ao estrangeiro, no acolhimento ao outro, e é aqui que queremos, é através desta porta que nos é dada aqui a possibilidade de uma colaboração.
Este Encontro Nacional de Leigos pretende precisamente dinamizar, estimular essa forma como cada um age, se situa de forma ativa dentro da Igreja e este é um dos problemas que pode acontecer nestas realidades, é cada um de nós, cada pessoa individualmente, descansar a sua consciência porque acha que há umas organizações que se encarregam e que já estão a tratar destes assuntos. No caso do Serviço Jesuíta aos Refugiados, mas não é bem assim, não é? Portanto, as organizações funcionam, mas também funcionam na medida em que depois a comunidade se empenha, não é? E que tem que haver uma interligação, uma proximidade também. É isso, as organizações estão intimamente ligadas à dinâmica e à criatividade da própria sociedade de onde emanam e, portanto, de onde saem. É assim connosco também, e, portanto, as organizações não se bastam a si próprias, não existem para si próprias, existem para um serviço. E esse serviço é um serviço que é tanto mais bem realizado quanto maior for participado e, portanto, não se trata aqui de ficarmos descansados porque existe alguém que já está a fazer esse trabalho. Não, esse trabalho é necessário que seja sempre interligado com a sociedade e, portanto, é para nós muito importante que possamos ter sempre as portas abertas para pessoas que queiram ajudar através de nós e connosco. E penso que isso é fundamental, que as pessoas percebam não só que existe o Serviço de Refugiados e outras organizações, mas que o Serviço de Refugiados pode ser também um lugar onde as pessoas possam saber fazer o bem de uma forma bem feita, de uma forma organizada, de uma forma que possa transparente também, e, portanto, em que as pessoas possam aí dar o seu contributo para um bem maior. Esta visita do Papa Francisco a Lesbos, acha que veio no momento certo? Agitou um bocadinho um lago um tanto ou quanto parado, umas águas que se estavam a acalmar, a cair em alguma indiferença e que foi muito significativo este acontecimento do Papa regressar a casa levando consigo alguns refugiados. Bom, o Papa Francisco, desde o princípio, tem dado sinais, de alguma forma, diria que proféticos. A primeira missão que fez esteve em Lampedusa, em Itália. A sua primeira saída como Papa. E esta última visita a Lesbos, curiosamente a duas ilhas no Mediterrâneo, são bem um sinal do seu compromisso, do compromisso da Igreja, do compromisso que ele quer que a Igreja tenha no acolhimento dos migrantes e dos refugiados em concreto, das pessoas que sofrem e que têm que sair dos seus países vítimas da perseguição, da guerra, e também estão muitos cristãos, é preciso, e o Papa tem-no dito. Este gesto de acolhimento, concretamente, destes 12 refugiados, é um gesto concreto, por um lado, e, portanto, se o Papa tem convidado os leigos, a Igreja, as ordens religiosas a abrir as portas e dessa forma também dar um testemunho para o resto do mundo e para a sociedade em geral, para o fazer também, o Papa sente a necessidade, parece-me, de dar esse testemunho desde logo na primeira pessoa e é para nós todos um exemplo. Depois há aqui uma dimensão também simbólica face ao momento em que estamos a viver, quer dizer, passados estes meses, desde o pico da crise dos refugiados, assim chamada pela comunicação social, sentimos, e concretamente, todo o esforço que tem sido feito também em Portugal, pelas organizações da sociedade civil e também até pelo Estado português, no sentido de manifestar abertura para o acolhimento de refugiados, o que vemos é que há uma inação, uma cadeia burocrática, uma incapacidade política e, diria mesmo, uma falta de vontade genuína de resolver ou de ajudar a contribuir para a resolução dos problemas que tem conduzido a uma estratégia, tem-se manifestado aqui uma estratégia que não era clara, mas que tem vencido um pouco, que é, e que nos preocupa também, no âmbito, por exemplo, deste acordo entre a União Europeia e a Turquia, que é apenas suster
fora da nossa casa, fora do espaço europeu, suster a vaga pressão migratória. Como se isso resolvesse os problemas. Como se nós ficássemos fechados na nossa casa, o que se passa na rua então ficasse resolvido. Não é assim. E aquilo que o Papa veio dizer, a sua visita a Lesbos, também tem esta dimensão simbólica, que é, nós não nos podemos remeter ao nosso conforto, a um certo aburguesamento de falsas boas consciências de que estamos todos bem e que não nos queremos chatear com o que se passa lá fora, com o drama dos que estão a morrer em campos de refugiados ou que estão a morrer no caminho, e que é altamente impressionante para qualquer pessoa que passe e que visite estes países, de Marrocos até quase ao Extremo Oriente, e vemos aqui uma série de países onde os fluxos migratórios, o drama dos refugiados está presente. A Europa não pode, a Europa que fala dos valores não pode estar indiferente a isto. E, portanto, o Papa o que veio dizer para nós é muito importante, do ponto de vista simbólico, sobretudo, político também, não só para os cristãos, mas para o mundo inteiro, que a indiferença tem que ter um fim e nós temos que ter a coragem de nos abrir uns ao outro. É isso que também vamos, com certeza, refletir neste encontro da CNAL. Muito bem, André Costa Jorge, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco, para antecipado um pouco do que vai acontecer também neste Encontro Nacional de Leigos e nos ter falado desta prioridade dramática dos refugiados e a forma como ele toca a cada um de nós. Muito obrigado. Na linha do terceiro Encontro Nacional de Leigos, antecipamos aqui hoje a questão dos refugiados e o apelo humanitário que nos lançam em cada instante. A terminar, apenas lembrar que mais logo pode ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 quando forem 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.